Olá pessoal, meu nome é Juan Salles e eu sou aluno de Iniciação Científica do Laboratório de Fisiologia Vegetal da UFJF. Hoje estarei apresentando um trabalho realizado referente ao projeto Propagação in vitro e Aclimatização ex vitro de Bibéria destaque, idealizado pelo professor Dr. Paulo Henrique Pereira Peixoto. Para que seja possível uma suave compreensão do trabalho realizado no laboratório, são necessárias algumas noções básicas de cultura de tecidos vegetais, sendo essa atividade definida como conjunto de técnicas de cultivo in vitro de células e tecidos vegetais, chamados de explants, em meio nutritivo sintético, em condição de asepsia e fatores ambientais definidos, como a qualidade e intensidade luminosa e as concentrações de dióxido de carbono e oxigênio, com o objetivo de gerar uma nova planta. Nesse sentido, a propagação in vitro é uma técnica que permite a rápida multiplicação de indivíduos vegetais, apresentando grande importância para as áreas agrícolas, florestais e para a área científica, possibilitando uma infinidade de estudos de forma controlada e segura. Em seguida, é importante que se conheça a espécie que se aplicamos nos estudos, sendo o Bibéria destaque, que é pertencente à família Bromeliaceae, uma das famílias mais importantes da flora brasileira, e por isso é uma das espécies que sofre com o extrativismo para fins comerciais e ornamentais na Mata Atlântica, resultando na redução massiva de sua população e da biodiversidade, pois essas espécies possuem um longo ciclo reprodutivo, não conseguindo gerar novos indivíduos na mesma proporção que são retirados de seu ambiente natural. Por isso, a proposta desse projeto promove o estabelecimento in vitro, juntamente com estudos que visam maximizar a multiplicação com aplicação de agentes indutores de morfogênese e, posteriormente, a aclimatização ex vitro dessa espécie para que haja estabelecimento de um protocolo de micropropagação para fins de conservação. O primeiro passo para a propagação é o estabelecimento in vitro do material desejado. Para a espécie trabalhada, foi utilizado sementes coletadas a partir de plantas mantidas na Estação Experimental de Cultivo e Manutenção das Plantas da UFJF, que passaram por procedimentos de desinfestação, sendo utilizada uma solução de água sanitária com 2% de cloro ativo e diluída em 30%, e que as sementes foram imersas durante 20 minutos sob agitação. Em seguida, as sementes foram lavadas com água destilada e autoclavada, inoculadas em meio ms, adicionado de 7 gramas por litro de água, 30 gramas por litro de sacarose e 200 ml por litro de benomil, acrescido de 0,5 mg por litro de BAP ou de A3. Além disso, o pH do meio de cultura foi ajustado para 5,7, além da autoclavagem, feita por 20 minutos, realizada a 120 graus em 1 atm de pressão. As sementes foram inoculadas asepticamente em câmara de fluxo laminar, em tubos de ensaio, que posteriormente foram fechados com tampas de papel alumínio e lacradas com fitas de filme PVC. Em seguida, sendo transferidos para a sala de crescimento e mantidos a temperatura de 26 graus Celsius, sob iluminação de lâmpadas fluorescentes de 40 watts, com intensidade de 45 micromoles de fotos por metro quadrado por segundo quadrado e fotoperíodo de 16 horas. Após o estabelecimento, o próximo passo foi realizar estudos visando a multiplicação em larga escala dessas brotações. Para isso, foi utilizado o MEMS com adição de reguladores de crescimento como BAP ou GA3, nas concentrações de 0, 5, 10 ou 15 micromolar e diana nas concentrações de 1, 1,5, 3 ou 4,5 micromolares em todas as combinações possíveis, totalizando 16 tratamentos. Após diferentes períodos de crescimento in vitro, os explants foram avaliados quanto ao número de brotações. Depois de concluídas todas as avaliações referentes às concentrações de todos os reguladores de crescimento da multiplicação, deram-se início procedimentos de enraizamento dos explants. Para isso, os explants foram mantidos previamente em meio base de MS e na presença de BAP e GA3, todos na concentração de 0,5 mg por litro, para que não houvesse nenhuma ocorrência de efeitos residuais de diferentes meios de cultura. Feito isso, os explants foram inoculados em meio ms, acrescidos de 0, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 micromolares de ANA, AIA ou AIB. Em seguida, os tubos de ensaio foram transferidos para a sala de crescimento sob as mesmas condições dos experimentos anteriores. As análises estatísticas referentes ao número de brotações revelaram efeitos significativos para a interação de BAP e GA3 com ANA, sendo possível observar que na ausência de ANA, em adição aos reguladores de crescimento, promoveram aumento de brotações, principalmente na concentração de 10 e 15 micromolares. As análises referentes ao número de raízes revelaram que na ausência de BAP, a adição de ANA promoveu um aumento significativo no número de raízes por explant, sendo um aumento intenso nas concentrações de 1,5 micromolares de ANA. A aclimatização é o último estágio de desenvolvimento do trabalho, momento que ocorre a transferência das plantas cultivadas in vitro para o cultivo ex vitro, sendo esse processo muito delicado, já que por crescerem in vitro, as novas plantas se desenvolvem sem cutícula e com estômatos disfuncionais. Nesse sentido, o percentual de sobrevivência das plantas aclimatadas foi bastante elevado, acima de 80%, o que torna a propagação dessa espécie, através da propagação in vitro, muito promissora e eficiente para a multiplicação em larga escala, bem como a reintrodução dos exemplares dessa espécie em condições naturais de campo, reduzindo assim o impacto do extrativismo.